Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. Boa noite a todos. Para mim é um motivo de muita alegria, prazer e satisfação ter a oportunidade mais uma vez de trazer a mensagem do Senhor. Já é o segundo ano que eu trago a mensagem do Dia do Pastor. Eu estava brincando com a Regina, na verdade, eu falei, acho que vamos especializar em pregar para pastores. Assim, todo evento que tiver de pastor, eles já me convidam para eu pregar. Mas que bom, que culto maravilhoso, culto realmente abençoado. Deus já falou conosco desde o momento que nós chegamos aqui. Deus já tem falado conosco através dos louvores, através dessa homenagem. E vamos agora então ouvir a palavra de Deus. Então eu peço a você que se concentre agora, que realmente esteja atento à voz de Deus, que você não se distraia, que você também, no seu íntimo, peça ao Senhor que fale contigo, que abra os teus ouvidos espirituais, que abra o teu coração, e que, tenho certeza que Deus tem uma grande palavra para nós esta noite. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Ó Deus, nós só temos que te agradecer por tudo que o Senhor tem feito conosco nesse dia, Pai, nesta hora. Muito obrigado pela tua presença aqui. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor já falou aos nossos corações de tantas formas e de tantas maneiras. Estamos alegres, ó Deus, e contentes pela tua graça derramada sobre nós. E agora nós clamamos a ti, ó Deus, que o Senhor continue falando através agora desta mensagem que o Senhor preparou para nós. Ó Deus, queremos abrir nossos corações para que o Senhor fale, ó Deus, fale realmente o que nós precisamos ouvir e não aquilo que nós queremos ouvir. No nome de Jesus, ó Deus, que tudo aquilo que venha tirar nossa atenção, tudo aquilo, ó Deus, que venha tirar, ó Deus, a nossa paz neste momento, venha cair por terra. E que em nome de Jesus o Senhor apenas me use, porque eu sou servo, sou vaso do Senhor. No nome de Jesus. Amém. Sucesso. O que vem na sua mente quando você ouve essa palavra? Sucesso. Qual é o pensamento que você tem a respeito do sucesso? Qual é a sua opinião sobre sucesso? Qual é o significado de sucesso? Segundo o dicionário informal, sucesso significa ter êxito em alguma coisa, ter um resultado feliz em algo, conseguir chegar ao fim de uma empreitada. Por exemplo, fulano teve um grande sucesso no negócio. Aquele produto novo lançado é um sucesso. Aquele novo carro da marca tal é um sucesso de vendas. A viagem que fizemos foi um sucesso. Aquele sucesso do cantor fulano de tal não para de tocar nas rádios, é um sucesso. Sucesso então significa tudo aquilo que é bem sucedido, que tem êxito, que se torna muito conhecido. Isso é o sucesso. E para a nossa sociedade que vivemos, o sucesso está ligado ao estilo de vida, ao estilo de vida que você tem, ao padrão social que você tem. A sociedade prega aqui: para você ser uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa de sucesso, você precisa ter um bom emprego. Mas você precisa ter esse bom emprego e não basta você estar sem empregado. Você precisa ser, de preferência, o patrão, o dono. Se não for o patrão, o dono, pelo menos um líder, um encarregado, um chefe, um supervisor, um gerente, um diretor. Quanto mais alto é o seu cargo, mais sucesso você tem. Por consequência, você também tem que ter uma boa renda, um bom salário. E
com esse bom salário que você tem, lhe proporcione um bom padrão de vida, um padrão de vida elevado. Você tenha uma bela casa, você tenha um carro excelente, de acordo com esse padrão, que você tenha roupas adequadas ao padrão que você tem de sucesso, que você também, no seu ciclo social, no seu convívio social, seja com pessoas também do mesmo nível que o seu, que tenham o mesmo sucesso que você. E se você não se adequa a esse padrão, a esse estilo de vida, você não é uma pessoa de sucesso. Essa é a visão da sociedade. Eu não estou criticando essa visão. Não estou aqui com um tom de crítica. Se você se adequa a esse padrão, se você busca ter esse padrão de sucesso, não há problema nenhum. Eu só estou apenas expondo a visão que a sociedade tem de sucesso. Portanto, a visão da sociedade é: o sucesso está ligado a padrão de vida social, ao financeiro, não tem nada a ver com valores e com princípios. Muito bem, e já que estamos no dia do pastor, o que seria então um pastor de sucesso? O que é um pastor de sucesso? Qual é o sucesso de um pastor? Vamos pegar essa mesma visão que a sociedade tem de sucesso, vamos aplicar à vida de um pastor. Segundo essa mesma visão, um pastor de sucesso é um pastor conhecido pela grande mídia. É um pastor que todos conhecem. É um pastor que tem programas de televisão, programa na rádio. Alguns são donos da própria televisão, e donos do próprio canal, e donos da própria rádio. Um pastor de sucesso também, ele é muito conhecido na internet. Seus sites têm milhares de visualizações e acessos. Seus blogs são muito acessados. O seu canal do YouTube tem milhares e milhares de inscritos. Ele é seguido por várias pessoas nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter. Muitas pessoas compartilham seus vídeos, suas mensagens, suas frases, porque ele é muito conhecido, ele é muito famoso. Logo então, ele é um pastor de sucesso. As igrejas do pastor de sucesso têm muitos membros, muitos e muitos membros. Seus templos são luxuosos, porque conforme mais membro tem, mais possibilidade há de recursos para construir melhores templos. Veja bem, esta é a visão que a sociedade tem do pastor de sucesso. Mas agora, e mais uma vez eu digo, aliás, quero deixar bem claro, que eu não estou criticando esta visão. Não estou criticando o pastor que segue essa visão, o pastor que se adequa, que está nesse padrão de visão. De maneira nenhuma. Eu estou apenas expondo qual é a visão da nossa sociedade com relação ao pastor de sucesso. Mas o que a Bíblia diz sobre um pastor de sucesso? O que a palavra de Deus fala para o pastor ser bem sucedido? Para o pastor ser um pastor de sucesso? Eu te convido então a abrir a sua Bíblia, na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, nos versículos de 1 a 3. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos de 1 a 3. Se você tem sua Bíblia no seu smartphone, acesse aí no seu tablet. Se você não tem, senta do lado do irmão que tem Bíblia.
Se você tem família, tem mais de uma Bíblia, ceda uma Bíblia para o irmão que está sem Bíblia. Mas vamos todos ler. Vamos todos prestar atenção no que a palavra de Deus diz. 1 Pedro, capítulo 5, versículos de 1 a 3. Diz assim: portanto, apelo para os pastores. Talvez na sua tradução esteja escrito presbíteros, mas pode-se ler como os pastores. Portanto, apelo para os pastores que há entre vocês, e faço na qualidade de pastor, como eles que testemunham dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreie o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Primeiro atributo que a Bíblia nos ensina para o pastor de sucesso é o pastor que pastoreia. Pastorear significa conduzir. Está diretamente ligado ao ofício de um pastor de ovelhas. O ofício de um pastor de ovelhas é conduzir o rebanho, é pastorear o rebanho. E dentro desse atributo de pastorear, de conduzir, o pastor ele tem que fazer o quê? Ele tem que conduzir o rebanho ao melhor pasto, levar o rebanho para beber da melhor água, achar um lugar adequado para o rebanho passar a noite, ficar atento se dentre as ovelhas tem alguma ovelha doente, se tem alguma ovelha que está para dar à luz, para auxiliar, para ajudar. Estar atento para ver se não há nenhum lobo à espreita que queira pegar alguma ovelha. Isso faz parte do pastoreio e da condução. Parece uma coisa simples, né? Quando eu era criança, eu lembro que em algumas revistinhas da escola bíblica vinha algumas gravuras e algumas imagens, quando era relacionado a pastor, né? De um pastor assim, com um cajado e as ovelhas atrás, né? Acho que você que tem mais ou menos mais de 30 anos, você se lembra disso quando você era criança. Eu olhava aquela imagem, a gente analisando essa imagem, parece uma coisa simples e fácil. Afinal de contas é só soltar o rebanho no pasto, pegar o cajado e ir conduzindo, né? Para cá, virando para lá, se tiver algum escapando, puxa de volta e ir. Mas, na verdade, não é nada fácil. É uma tarefa extremamente difícil e que exige do pastor muita atenção, muita dedicação, muita abdicação e muito amor pela ovelha. E assim como na vida de um pastor de ovelhas, Pedro fez essa analogia, assim também é na vida de um pastor de igreja. É uma tarefa extremamente difícil e de muita responsabilidade, pastorear e conduzir. O pastor tem que estar atento a todo momento ao seu rebanho. O pastor tem que estar atento se há alguma ovelha doente na fé. O pastor tem que estar atento se há alguma ovelha precisando de um cuidado mais especial. O pastor tem que estar atento qual o alimento certo para dar às ovelhas. E esse alimento não é qualquer alimento, é a palavra de Deus. E essa é uma tarefa difícil, trazer esse alimento. Por quê? Quando Deus fala com você, você ora, você lê a Bíblia, Deus ministra o seu coração, e amém.
Você entendeu, você compreendeu, Deus falou comigo, eu li a palavra, estou alimentado, e amém. Agora, transmitir com qualidade aquilo que Deus falou para mim e que Ele mandou eu falar a alguém é outra coisa totalmente diferente. É muito, muito difícil e exige do pastor muita intimidade com Deus, em primeiro lugar, muita sensibilidade do Espírito Santo, para saber qual a melhor forma de transmitir essa palavra. Pastorear, conduzir o rebanho, uma tarefa extremamente difícil e que parece simples, mas não é. Segundo a palavra de Deus, então, um pastor de sucesso é um pastor que pastoreia, que conduz. E quantos pastores por aí que têm deixado essa tarefa de conduzir, têm se importado muito mais com a sua própria qualidade, com o seu status social, como é que anda a sua fama, como é que anda o seu reconhecimento das pessoas, tem deixado de fazer aquilo que a palavra de Deus diz que Pedro está aconselhando os pastores, que é pastorear, que é conduzir, e invertem, ao invés de conduzir, eles deixam de conduzir e o seu rebanho vai embora, o rebanho se perde e vai por aí, por caminhos de morte, por caminhos de destruição. E graças a Deus que nós temos aqui um pastor que pastoreia, um pastor que conduz o rebanho conforme a palavra de Deus diz. O pastor de sucesso é um pastor que pastoreia. Mas ainda no versículo 2 diz assim: pastoreie o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Vamos prestar atenção novamente no que está escrito aqui. Pastoreie o rebanho de Deus. O rebanho que o pastor tem que conduzir não é qualquer rebanho, não são qualquer pessoas, são pessoas de Deus. E isso aumenta ainda mais a responsabilidade do pastor. São pessoas que Deus colocou nas mãos dele para ele conduzir. E quando nós olhamos atentamente como nós lemos agora, nós vemos que a responsabilidade do pastor aumenta cada vez mais. Porque não basta ele pastorear, ele tem que pastorear o rebanho de Deus. Pessoas que Deus colocou na vida dele, sob a responsabilidade dele, para pastorear, para conduzir. Por isso que muitas vezes, meus irmãos, nós precisamos realmente orar pelo nosso pastor, orar pelos pastores do Brasil, os pastores do mundo, porque tão grande é essa responsabilidade. Ainda no versículo 2 diz assim: pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados, orem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Um pastor de sucesso, segundo a Bíblia, é um pastor que, além de pastorear, ele tem que fazer isso não por obrigação, mas de livre vontade. É tão difícil fazer algo que nos é obrigado. É extremamente doloroso quando há uma responsabilidade sobre nós, nós temos que exercer contra a nossa vontade. É muito ruim. E Deus dá um fardo ainda mais pesado para o pastor. Porque Ele fala: você tem que pastorear o meu rebanho. E você não vai fazer isso não por obrigação, mas você tem que fazer isso por livre vontade.
E quantos pastores por aí têm deixado o seu ministério por não aguentarem o fardo, não aguentarem o tamanho da responsabilidade? Porque o tempo vai passando, o pastor ele tem que estar todos os domingos na igreja, de manhã e à noite. Há lugares que tem programação de manhã, tarde e noite, e o pastor tem que estar lá. O pastor muitas vezes abre mão de estar com a sua família, de estar com sua esposa, com seus filhos, para estar atendendo as ovelhas. O pastor tem que atender o telefone de madrugada para atender as ovelhas, atender o rebanho. E tudo isso ele tem que fazer, não por obrigação, ele tem que fazer de livre vontade. Livre e espontânea vontade, o versículo diz. O pastor de sucesso é um pastor que pastoreia o rebanho de Deus, não por obrigação, mas de livre vontade também. Ainda no versículo 2, fala assim: pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados, olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas como desejo de servir. O pastor de sucesso, além de tudo isso, ele tem que pastorear, não por ganância, mas pelo desejo de servir. É infelizmente que eu digo, e com tristeza até, que nos últimos anos, esse tão nobre ministério pastoral tem sido banalizado e tem sido manchado e marcado por culpa de próprios pastores. É óbvio que não é todos, mas tem uma grande parte de pastores, de homens e de mulheres, que se aproveitam desse tão nobre ministério e fazem dele simplesmente como um meio de vida, como um meio de ganhar a vida. Não vou entrar aqui no mérito do sustento pastoral, não tem nada a ver com isso. O sustento de um pastor é justo e é legítimo, e a palavra de Deus ensina isso. O que eu estou querendo dizer é que os ministérios têm sido manchados, a nobreza do ministério pastoral tem sido manchada, marcada por homens e mulheres que têm se aproveitado do título de pastor e fazem disso um meio de vida, uma forma de ganhar a vida, uma forma de não de se sustentar, mas uma forma realmente de enriquecer em cima daquilo que Deus colocou na vida deles. É com muita tristeza que eu falo isso, infelizmente. Por isso que eu peço, igreja, nós precisamos orar para que Deus continue levantando homens como o nosso pastor Rodrigo, que serve no ministério não por ganância, não com terceiras intenções, mas simplesmente com o desejo de servir. Precisamos orar para que Deus restaure a nobreza desse ministério, para que todas essas manchas fiquem para trás e que retorne o respeito e a dignidade devida a esse ministério. Infelizmente, mas creio que Deus tem
feito e fará a justiça dele com relação a isso. E as pessoas que usam desse atributo para banalizar o ministério, com certeza terão que responder a Deus e não a homens. Pastor de sucesso, então, é aquele que pastoreia o rebanho de Deus, não por obrigação, muito menos por ganância, mas com o desejo de servir. Versículo 3 diz assim: não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Não hajam como dominadores. Muitos pastores agem como dominadores em suas igrejas. Impõem sua vontade, impõem seu desejo acima de tudo. Dominam literalmente aqueles que Deus lhes confia. Não aceitam conselhos de ninguém. Não aceitam opiniões, mesmo sabendo que o conselho e a opinião de outro é a melhor que a dele. Ele não aceita. Ele acha que a verdade dele tem que ser absoluta. E ele usa da autoridade confiada a ele, que Deus deu, para agir com dominação contra o seu rebanho. Isso vem acontecendo desde aquela época. É por isso que Pedro dá esse conselho. Se Pedro está dando esse conselho para os pastores daquela época, é porque já existia isso. E ainda hoje existe. Mas não é isso que a palavra de Deus ensina. A palavra de Deus pede para os pastores não agir como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos. Exemplos no quê? Em tudo em suas vidas. O pastor tem que ser exemplo na sua fé. O pastor tem que ser exemplo na comunhão com Deus, na comunhão com os outros. O pastor tem que ser exemplo na adoração. O pastor tem que ser exemplo na oração. O pastor tem que ser exemplo na sua intimidade com a sua família. Ser exemplo em tudo. Em tudo. Nada ele pode deixar de ser exemplar. Essa é a incumbência que Deus deu a ele. E quando um pastor é exemplo para a sua igreja, as pessoas certamente o respeitarão. Não porque pela autoridade, mas pelo exemplo que ele dá. E o rebanho pode assim confiar nele e seguir aquilo que ele quer para a igreja. E louvado seja Deus, porque nós temos um pastor que nos é exemplo em tudo, viu, pastor? Estou falando em nome da igreja, como vice-presidente, mas como ovelha também, como servo. Muito obrigado, porque o Senhor tem sido exemplo em nossas vidas. E o Senhor também não age com dominação. O mundo diz, a sociedade diz, que um pastor de sucesso deve ser um pastor conhecido e famoso. Mas a palavra de Deus diz que o pastor de sucesso é aquele pastor que pastoreia o rebanho que Deus lhe deu, não por obrigação, mas de livre vontade, não com ganância, mas com o desejo de servir. O pastor de sucesso é aquele que não age como dominador, mas sim como exemplo para todo o povo. Que em nome de Jesus, pastor, o Senhor continue desse jeito, sendo o pastor que
pastoreia, que conduz de livre vontade, sem ganância, sendo exemplo, com desejo de servir, porque é assim que Deus quer. É assim que Deus quer que o pastor seja. E o pastor que age dessa forma, certamente ele tem um galardão. Veja no versículo 4 que Pedro está falando. Ele diz assim: e quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês, ele está falando dos pastores, vocês receberão a imperecível coroa da glória, que é o galardão da vida eterna. Você que está aqui nessa noite, que deseja ser pastor, que acha, tem no coração o chamado para o ministério, se atente também a essa palavra. Não se baseie no seu ministério futuro, no que a sociedade diz, mas no que a palavra de Deus diz. Pastor Rodrigo, não baseie o seu ministério no que a sociedade diz, quanto a fama, quanto a tamanho de igreja, quanto a quantidade de membros, quanto a popularidade, mas se baseie no que esses 4 versículos dizem. E igreja, vamos também, assim como o nosso pastor é exemplo para nós, e segue o Supremo Pastor, que é Jesus Cristo, assim também vamos prosseguir, seguindo o nosso Supremo Pastor, que é Jesus Cristo. Deus abençoe, em nome de Jesus. Pastor Rodrigo? Queridos, o que dizer depois de uma pregação tão fiel e tão bela da palavra de Deus? A palavra de Deus é suficiente. E nós temos na palavra de Deus tudo que necessitamos para termos uma fé sadia que agrade a Deus. Louvado seja Deus, aliás, por sua vida, como poder ministrar tão fielmente a palavra. E os irmãos veem que o quanto eu necessito das orações dos irmãos e do apoio contínuo, porque o ministério pastoral, ele é árduo, mas ele é excelente. Então, assim, eu reconheço como pecador sou, o quanto eu necessito da graça e da misericórdia de Deus para exercer esse ministério. Eu fico muito feliz, irmãos, porque Deus tem dado à nossa igreja, tem levantado homens como expositores da palavra. Isso é muito bom. Então, hoje nós podemos contar com o Alex, podemos contar com o Marcelo, com o Neymar, o Olavo, que tem trabalhado com jovens, outros vão surgir. Também nós temos a Edna, que é apaixonada, né, por esse ministério também. Precisamos também de mulheres fiéis, expositoras da palavra de Deus. Então, realmente, toda glória, toda você é do nosso Deus. Então, vamos orar, mas antes de orarmos para encerrarmos, eu preciso dizer algo muito importante para a igreja. Nós estamos passando pelo período de frio. Eu sei que o frio faz com que tenhamos mais dificuldade de sair de casa, né, para estarmos juntos, mas eu quero pedir aos irmãos, priorizem o dia de domingo como o dia do Senhor, para a edificação da sua fé, para o fortalecimento, para a nossa comunhão como igreja reunida. Nós temos oração 8 horas da manhã, tem sido muito bom estarmos em oração aos domingos. 9 horas tem o culto da manhã é um culto de meia hora. Seus irmãos, nunca vi o pastor Rodrigo pregando 15, 20 minutos, 10 minutos, bem minutos de meia que você vai ver, né? Costumado só 50 minutos, né? 1 hora, 45 minutos, mas 20 minutos está sendo muito bom. Pega o seu boletim, por favor, na parte dos avisos. Você tem aí, acho que na vez de 2, você mandou um boletim aqui agora, sobre a nova série de exposição bíblica. Nós iniciaremos, irmãos, se Deus permitir, no próximo domingo, 2 novas séries de pregações. Aos domingos pela manhã, 9 horas, das 9 até 9h30, obrigado, Alex, é o terceiro aviso. Nós vamos iniciar uma série na segunda carta de Paulo ao jovem Timóteo. É uma carta belíssima. Essa semana que eu passei antes que pregasse, agora, a semana que passou, nós estudamos toda a segunda carta ali com o pastor Edson, com os pastores que fizeram o curso.
a exposição desse texto. É um texto espetacular de como mantermos fiéis à palavra de Deus em meio ao sofrimento. Então nós vamos ver sobre isso, a importância da nossa fidelidade à palavra de Deus em meio às provações, lutas que a vida e o ministério reservam para nós. Então eu quero convidá-los, irmãos, venham no próximo domingo, 9 horas, estejam conosco. E também à noite nós iniciaremos uma nova série do livro de Atos. Quem aqui já leu o livro de Atos, levanta a mão. O livro de Atos é belíssimo, né? E a nossa igreja tem esse sonho, esse desejo de proclamar o Evangelho da Salvação a todos que moram em Pompeia. Pompeia tem no mínimo 17 mil pessoas que ainda não creem em Jesus Cristo. E a nossa meta para os próximos 7 anos, até 2022, é termos proclamado o Evangelho, o genuíno Evangelho de Deus às 17 mil pessoas de Pompeia. Irmos em todas as casas, temos um trabalho bem arrojado no que diz respeito à evangelização e fazer discípulos. Então nós iniciaremos essa próxima série mostrando aquilo que a palavra de Deus nos diz, por que a igreja, no livro de Atos, as igrejas do livro de Atos, elas cresceram, como elas cresceram, o que é importante, imprescindível, para que nós hoje possamos alcançar a nossa cidade pregando o Evangelho. Tá? Então vai ser uma série muito especial. Eu peço aos irmãos estarem aqui, porque certamente a tua fé será fortalecida na palavra. Assim, então, quero dizer isso, quero pedir isso. E terminando o culto aqui agora, eu preciso de uma breve palavra com o Alex, com o Sandro, Neymar, Marcelo, Olavo, o Fernando também. Uma palavra bem rapidinha, preciso trocar uma ideia com vocês, uma coisa boa, tá bom? E quem mais ama a pregação e deseja aprender a pregação, pode vir também participar. Vamos orar então para encerrar, Alex. Quero agradecer a Deus, a igreja já orou. Vamos colocar em pé. Todos de pé. Vamos orar ao Senhor. Depois, antes de orarmos sobre a palavra, eu louvo a Deus, irmãos, porque Deus nos dá a alegria de estarmos 7 anos pastoreando a igreja. Isso é uma grande vitória para a igreja, para mim, para o reino de Deus. Louvado e glorificado o nome do Senhor Jesus, porque a primeira igreja batista de Pompeia rompeu com aquele ciclo de pastores de curta temporada. Então hoje nós estamos aí caminhando para os próximos 10 anos, depois dos próximos 15, depois dos próximos. Eu brinquei com o Lucas, né, Lucas? Cadê o Lucas? Lucas e o Marquinhos ajudaram a fazer Depois vão na minha sala do gabinete, vocês vão ver como ficou lindo os bancos da igreja. E aí eu brinquei com o Lucas. Aí o próximo pastor, Lucas, que vier depois de mim, o Lucas ficou meio assustado assim, como pode isso? Aí você vai falar, pastor, não tira esse negócio não que eu ajudei a fazer. O Lucas vai estar aí, né? Então, mas essa é a visão mesmo que Deus colocou no coração, de não ser um pastor de curta temporada, mas de longa temporada com a igreja, para a glória dele. Então, eu oro depois o Alex ora. Obrigado, Pai, pela bênção e alegria de sermos a tua família, o teu povo nessa terra. Obrigado porque o teu Evangelho, ó Deus amado, de fato mostrou-nos, ó Deus, o quanto necessitávamos, ó Pai, o quanto tão somente pela tua graça nós somos salvos. Obrigado, Deus, porque em Cristo Jesus nós somos novas criaturas. Obrigado porque em Cristo Jesus nós, ó Pai, morremos para o pecado e, Pai, em Cristo Jesus nós caminhamos com novidade de vida. Obrigado, Deus, pela instrumentalidade do Alex essa noite, que pregou a sua palavra. Obrigado pela fidelidade de expô-la. Ó Deus, obrigado pela demonstração de carinho, ó Deus, que os irmãos aqui fizeram. Ó Deus, por esse vídeo, pelos depoimentos, testemunhos. Ó Deus, no seu quão distante eu estou do seu ideal, Pai, o quanto ainda preciso aprender, o quanto ainda preciso praticar, o quanto preciso perseverar naquilo que já tem caminhado. Que o Senhor continue concedendo-me graça, sabedoria, Pai. Obrigado porque até que cheguei também por causa de minha esposa, Senhor Deus, de minhas filhas, ó Pai amado, que tem estado ao meu lado, que tem sofrido comigo muitas vezes a dores do ministério, Pai. Eu te agradeço pela vida da minha esposa, da Vivi. Obrigado, Deus, pela vida das minhas filhas, ó Pai. Eu te agradeço por isso. Ó Pai, que o Senhor continue concedendo-nos a alegria de caminharmos com a tua igreja e de vermos, ó Pai, verdadeiramente a cidade de Pompeia ser impactada pelo teu Evangelho. Assim como o Senhor, ó Pai, revolucionou a primeira geração de cristãos, ó Pai, que o Senhor possa fazer em nossos dias também.
Nós suplicamos ao Senhor e pedimos por isso. Em nome de Jesus. Amém. Embora essa palavra tenha sido o dia dos pastores, mas Deus também confiou a todos nós, de uma maneira ou de outra, um pequeno rebanho para nós pastorearmos. Você que é homem e é casado, Deus te deu um rebanho para cuidar, para pastorear, que é a sua casa, que é a sua família. Você que é esposa, que é mulher, Deus lhe deu os filhos. Você que é professor, tanto no ensino regular, mas também da escola da família, Deus também te deu um rebanho para você pastorear. Você que é diácono, diaconisa, Deus lhe deu também pessoas para conduzir e pastorear. Você que é líder de ministérios, Deus também lhe deu, Ele confiou pessoas. Ou seja, Deus deu a todos nós, de uma forma ou de outra, pessoas para pastorear e conduzir. Se sinta também responsabilidade de pastorear e conduzir. Essa é a vontade de Deus. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor Deus, por este culto. Muito obrigado, Senhor Deus, pela Tua presença. Que Tua presença continue em nossas vidas. Durante toda essa semana nós possamos continuar meditando, continuar nos alegrando, nos fortalecendo, continuar, ó Deus, te servindo por aquilo que o Senhor é. Muito obrigado por tudo, Deus. Eu lhe agradeço pela vida dos meus irmãos que vieram aqui esta noite. Te agradeço, Deus, pela vida do meu pastor Rodrigo, pela sua família. Muito obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade que o Senhor me deu, ó Deus, estar aqui nesta noite. Leva-nos agora para casa, ó Deus, em paz, com segurança. Leva-nos, ó Deus, com o teu amor e o teu cuidado. É o que oramos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém.